Pode ser 10. 10. Vamos lá, mais duas aí, vamos fazer 3. 10. 7. Deixa um outro aluno falar, Caleb. Você escolheu a 10, né? Faz a 3. A 3? Mas a 3 eu já fiz. Já tá. Já tá até gravado aí alguma aula. Ah, tá. Eu acho que não seria vantagem. Vamos falar, gente. Nada de chat também não, porque olha só. Eu ouço o barulhinho do chat. Eu tenho que parar a aula lá para ir lá no chat. Alguém escreveu no chat aí. 12. 12, show. 10, 12. Então vou colocar aqui, ó, 10. 12. Falta mais uma aí. Aí vocês dão uma olhada aí. Aaron falou 7. 7. Tá bom. Vou pegar os 3 alunos aí. Aaron, acho que foi Arthur, né? E Caleb, né? Então vou começar pela 7. Depois eu vou aumentar essa tela aqui. Na verdade, eu vou fazer o contrário. Vou aproveitar, vou voltar aqui. Eu vou compartilhar só o quadro. Que aí fica 100% da imagem para vocês, hein? Só um minuto. Pronto, aí agora vocês só vão ter a visualização. Eu vou aumentar aqui. Ok. Pronto. Consigo ver vocês também agora. Vocês não estão vendo aí, mas eu estou vendo vocês, tá? Porque eu só compartilhei a câmera. Então vamos lá, gente. A questão 7, eu vou colocar aqui no quadro, está pedindo para determinar a lei da função cuja reta intersecta os eixos em -8, 0 e 0 e 4. E verificar, né, se a função é crescente ou decrescente, a raiz da função, o gráfico da função e calcular f de -1. Essa questão aqui também ela é uma questão, resume essa parte de função do primeiro grau. Espera aí que tem alguém. Olha só, vamos ver se é aluno, não vou deixar entrar não. Rebeca. Agora é uma situação muito complicada, tá? Porque eu tenho ordem de tolerância de aula. Mas parece, a Flávia, parece que passou uma atividade agora para vocês, tá? Eu recebi mensagem há uns 5 minutos atrás. Eu vou até perguntar, vocês confiam? Vocês estavam fazendo uma atividade de redação agora há pouco, não estava? Tava. Aí já é uma questão que eu entendo como aluno, tá? Aí eu vou abrir a sessão aí, que a escola falou para mim aqui. Olha só, então a questão 7, lista 1, tá? Lista 1. Deixa eu colocar aqui a questão 7. Determine a lei da função, está pedindo a lei da função
Como que é a forma geral? É y igual a x mais b. Aí tem os dois pares ordenados, né? Menos 8, 0, 0 e 4. Ele quer que determinar a lei da função cuja reta intersecta os eixos em menos 8, 0, 0 e 4. Então a gente tem que substituir, né? Esses dois pontos para a gente verificar que lei seria essa. Então vamos lá. Só colocar ali no lugar de y e no lugar de x, né? Ó, x, y, x e y. Então a gente tem que obedecer esse formato. Isso aqui se chama lei de formação geral da função afim, da função do primeiro grau. Então, substituindo, vou começar aqui pelo primeiro, que seria menos 8 e 0. Então vai ficar assim, ó, menos 8, e menos 8 é x, né? Estou colocando no lugar de y. Então, vai ficar 0 igual a a vezes menos 8 mais b. Organizando isso aqui, 0 é igual a menos 8a mais b. Tá? Eu posso trocar também, vai ficar assim, ó, menos 8a, né? Mais b igual a 0. A gente tem o costume de trabalhar com as variáveis do lado de cá, né? No primeiro membro. E a segunda, que seria o par 0 e 4. Então, substituindo, no lugar de y a gente vai colocar 4, igual a vezes 0 mais b. Ficou fácil, né? Então, b aqui, ó, é igual a 4. Já encontramos o valor de b. Substituindo agora o valor de b na primeira equação, a gente vai encontrar o a. Então, vai ficar assim, ó, menos 8a mais 4 igual a 0. Menos 8a é igual a menos 4. Menos com menos, né? Não vou multiplicar por menos 1. Eu vou passar a trabalhar com vocês agora relacionando os sinais, como a gente aprende nas operações de sinais menos com menos. Ó, isso aqui é uma divisão. Menos 4 dividido por menos 8. Então, isso aqui vai dar 4 sobre 8. Tirei o sinal, porque menos com menos dá mais. 4 sobre 8, se for dividir por 4, né? É uma simplificação. Vai dar 1 meio. Então, A é igual a 1 meio. Se A é igual a 1 meio, basta agora a gente substituir o valor de A e o valor de B, que a gente vai encontrar a lei da função. Então, a lei da função é y Qual seria a lei da função ali? Falem para mim. Tranquilo, né? Só substituir. Capilece, Arthur. Isso é de verdade ou é montagem? De verdade, pô. Tive que pagar uma aposta, João. Que aposta foi essa aí, né? Em relação ao Fluminense, não, né? Rapaz, foi quase. Mas foi outro jogo. Tá legal, tá legal. Não tem como não comentar, né, cara? Tá bem visível aí, né? Pô, papo reto. Tá uma vergonha ligar a câmera. Tranquilo, tá show, cara. Olha só, então vai ficar 1 meio x mais 4. Então, o que ele está pedindo aqui? A função é crescente ou decrescente? Isso. Verificar se uma função é crescente ou decrescente é a coisa mais fácil que tem. Porque basta a gente verificar o valor de A. O valor de A já está aqui, né?
A gente calculou aqui, né? A igual ao meio. Se o A é positivo, ou seja, maior que zero, crescente. Então, a letra A, crescente. Letra B, a raiz da função. O que seria a raiz da função? A raiz da função é a mesma coisa de falarmos o zero da função. Qual é o zero da função? É quando o y assume o valor de zero. A gente vai encontrar um x. Então, não temos, né? Temos, é a primeira situação. A gente já tem a raiz aqui. Ou seja, se temos y igual a zero, o valor de x é a raiz. Então, a raiz, menos 8. Então, qual é a raiz? X igual a menos 8. Só colocar isso. Então, quando pedirem a raiz da função, basta verificar quando o y assumir um valor de zero. Tá? Y igual a zero. Letra C está pedindo para construir o gráfico da função. Então, a gente vai construir isso aqui rapidinho. Com dois pares ordenados, a gente constrói um gráfico de função afim. Então, vai ficar assim. Letra C, né? X e Y. Aí vamos colocar aqui, ó, o primeiro ponto, menos 8 e 0. Ou seja, Y é 0 e X é menos 8. Vou colocar aqui menos 8. E o segundo ponto, X é igual a 0 e Y é 4. Positivo, né? Vou ficar mais ou menos por aqui. Não está em escala, não coloquei divisão aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, menos 8. Foi meio na estimativa aqui, né, no visual. Tá? Não tem problema vocês fazerem isso para mim, não. Na atividade ou depararem com uma avaliação. Tá? Porque o certo, quando a gente coloca, se eu quiser exigir as coisas bonitinhas, eu tenho que colocar aquele papel milimetrado para vocês. Tá? Mas quando é assim, espaço aberto, vocês façam o plano cartesiano, coloquem mais ou menos dentro de uma proporção, né? Eu não posso colocar o 4 aqui em cima, sendo que o menos 8 está bem mais próximo que o 0. Né? Eu calculei aqui mais ou menos. E agora é só traçar a reta aqui. Ó, foi. Crescente, né? Até o bonequinho está subindo, né? Crescente. Vocês verificarem, ó, a reta, ela intersecta em x, o ponto que ela intersecta em x é a raiz. É sempre assim. Então, aonde a reta cortar, né, no x, é a raiz. Que pode ser que vocês deparem com um gráfico desse sem essas situações, sem um cálculo, apenas o gráfico. Aí vão perguntar para você, qual é a raiz dessa função? Olhando apenas o gráfico, menos 8. É onde a reta corta no eixo x. Isso aqui pode colocar, puxar uma setinha e escrever aí, ó, raiz. Sempre é isso. É onde a reta corta em x é a raiz. Esse raciocínio serve tanto para a função do primeiro grau, função do segundo grau, e eu acho que função exponencial não, né? Porque exponencial não temos. Pode até ter, mas aí vai dar um grau de complexidade, a gente vai estudar ainda a função exponencial. Tá? Mas analisando função afim, função quadrática agora no primeiro momento, que a gente vai estudar logo a seguir, aonde o gráfico, termos, no caso aqui é a reta, né? Aqui é a função do primeiro grau, cortar no eixo x é a raiz. E a parábola, no caso a quadrática estiver cortando lá no eixo x, também são as raízes. A gente vai fazer algumas questões a seguir e vocês vão entender isso aí. Letra C está aí, o gráfico, e pediu calcule f de menos 1. Tranquilo, né? F de menos 1 é só substituir. Então, na letra D, está pedindo f de menos 1. Então, vai ficar assim, ó. Vou colocar no lugar de
x menos 1. Então, y é igual a menos 1 meio mais 4. Eu não sei porquê, mas eu acho que Deixa eu isso dá... desligar a câmera rapidinho, tá? Tá. Isso aí. Se precisarem sair, desligar, dá um alô aí. Serve para mim, serve também para... Tem a coordenação que vira e mexe e entra aí para verificar também. A parte de função, eu sinceramente, eu acho que é uma das melhores matérias da matemática. Função do primeiro grau. E função do segundo grau também, vocês vão ver. Depois que vocês pegarem o ritmo, né? Eu acho que vocês vão perceber isso, porque não tem muito mistério, não. Depois que vocês pegam a construção da lei da função, como encontrar essa lei da função, como construir o gráfico, como entender o gráfico, como entender o que seriam esses coeficientes A e B, como encontrar uma função de, por exemplo, ali pediu para calcular a função de menos 1, f menos 1. Eu acho que é bem tranquilo. A gente vai fazendo as questões, vocês vão observando que função não é difícil não. Tá? E é um dos conceitos, vou ter um peso muito grande nas provas vestibulares. Tá? Tem vestibular que chega a atingir 20% da prova. Porque envolve gráfico, né? E hoje em dia gráfico é moda. E a tendência, a analista de dados, né, que eu já falei com vocês, né, é um mercado promissor, crescente, é explorar só gráfico, né? O analista de dados explora muito gráfico, entender o gráfico. Então, resolver isso aqui, ó, logicamente que a gente tem que entender os conceitos básicos. O que é conceito básico? Fazer operação, somar, subtrair, dividir, regra de sinal, frações, ó, 1 meio mais 4, como que faz isso? Tá? A gente não pode esquecer, né? Isso aqui não. Menos 1 meio mais 4, a gente faz isso aqui muito fácil, muito rápido. Tá? Presta atenção, vou multiplicar aqui, ó, 2 vezes 4, 8. É como se fosse fração mista, né? Eu não preciso colocar 1 aqui, nananã. Ó, 2 vezes 4, 8. 8 menos 1, 7. 7,5. Eu vou pegar aqui um espaço aqui do lado. É melhor dar um print aí que eu vou apagar aqui. Pera aí, vou botar aqui 1 meio, que a galera ainda pode estar... Copia aí, para quem não copiou, tira um print aí da tela. Que a questão encerrou ali, mas eu vou refazer aquela operaçãozinha ali de fração. Porque eu falo isso. É onde vocês erram, são nossas continhas básicas aqui. Pode errar básico não, gente. O vestibular, as provas aí que vocês vão enfrentar em concurso na vida de vocês, pode ter certeza, vocês dominando o básico, vocês constroem qualquer coisa na matemática. Então temos aqui a resposta da B, a C e a D. Para eu responder A, B, C, D, construir a lei da função. Pode, professor. Tá, vou apagar só esse lado aqui. Nove né? Então, fração, gente, é uma coisa muito fácil que a galera ainda está errando nos vestibulares. Eu falo nos vestibulares, na hora de fazer a prova lá, tá? Ele chega sabendo, mas sei lá o que acontece, erra por atenção, erra por
eu falo que o psicológico, o emocional, cara, faz o aluno, parece que torcer a imagem, né? Porque eu também sou aluno. A gente fica tão nervoso naquele momento que às vezes a gente faz besteira mesmo, igual somar uma fração. Às vezes o cara soma uma fração como se estivesse dividindo uma fração, né? Repete a primeira e começa a fazer uma embolação. Mas não se assuste não, vocês podem raciocinar isso aqui de várias formas. Tá? Nós temos aqui ó, menos 0,5 mais 4, que dá 3,5. Tá? Resposta em decimal. Continuando isso aqui como fração, posso colocar 1, né? Aí 2 vezes 1, 2. Mas por que você está multiplicando? Não é porque é 1, não. Quando a gente trabalha a operação com duas frações, adição, subtração, vocês podem fazer por essa situação tranquilo. Ó, 2 vezes 1, a gente multiplica os dois denominadores. Né? 2 vezes 1, 2 e cruza. Então vai ficar 8, 1 vezes menos 1, 7,5. Tá? Ou fazer como fração mista, né? Aquilo de menos 1,5. O que é 4? O que é 4, 1,5? Né? Ali é negativo. Então vai ficar, o que é menos 4, 1,5? 4 menos 1,5. Eu vou tirar esse menos aqui para vocês entenderem, sem o menos, sem sinal nenhum. Quando a gente estudava aquela fração mista lá no sexta série, sexto ano, quinto ano, tinha um negócio assim, 4, 1,5. A gente quase não vê isso, né? Parece que depois que entra no nono ano, não aparece mais, oitavo, nono, não aparece mais fração mista na vida da gente. Mas isso aqui é a mesma coisa de 4 mais 1,5, né? Porque ela aparece dessa forma. E o que a gente fazia na fração mista? 2 vezes 4, multiplicava, como aqui é positivo, né? Aí somava. Multiplica e soma. Então 2 vezes 4, 8. 8 mais 1, 9. 9,5. É porque aqui em cima é negativo, tá? Por isso que deu 7. Faz 8 menos 1. Tá? Mas a gente multiplica e soma. É a mesma coisa. Multiplica 2 vezes 4, 8. 8 menos 1, 7. E repete o denominador. Tá? É uma forma de passar rápido nessas operações. Não perder muito tempo. Então vamos agora para a questão 10. João, Isso aqui não é data não, tá? Oi. se der tempo, você pode fazer a nona questão? Peraí, Samara, tá baixinho. Ih, Ela falou se der tempo, é para fazer a nona questão. sim. Deixa eu aumentar aqui. Nona questão, deixa eu ver logo a nona questão. Boa. Vou falar uma coisa, é uma das questões mais interessantes aqui. Sabe por quê? É uma questão contextualizada. É como a galera cobra. Como é cobrado, na maioria das vezes, aí nos vestibulares. É dessa forma aqui. Vamos fazer a nona, então, logo, para seguir essa sequência? Cadê a... Depois a gente faz a 10 e a 12. Não tem problema, não. Pronto, encerrou aqui. A gente vai fazer essas 4 aí. 10 e 12. Então, a 7 já foi. A nona questão fala que um comerciante teve uma despesa de R$230 na compra de certa mercadoria. Como vai vender cada unidade por R$5, o lucro final, L, será dado em função das X unidades vendidas. Responda, qual a lei dessa função? Vamos responder logo essa letra A. Ela é uma questão bastante... Hoje estou abrindo exceção, tá? Por conta dessa atividade. Mas acho que já estão todos aí. Deixa eu reforçar aqui. É o seguinte, na próxima aula vai ter a tolerância de 10 minutos, tá? Na entrada. Mas quando tiver alguma atividade na aula anterior, como vocês têm redação, tá? A professora sempre está comunicando ao grupo dos professores isso, para a gente segurar um pouquinho. Beleza? Então, questão 9.
Novamente aí, lendo. Então, o comerciante teve... Comerciante, não está falando de consumidor, não. Cliente, não. É o comerciante, o dono do comércio. O comerciante teve uma despesa de R$ 230 na compra de cada mercadoria. Tá? Como vai vender cada unidade por R$ 5,00, o lucro final L será dado em função de X unidade vendida. Então, despesa de R$ 230 na compra de certa mercadoria. R$ 230 é a mercadoria, não é a unidade. Ele foi lá e comprou uma mercadoria com X unidade. Oi, João. Oi, Vou precisar desligar a câmera aqui rapidinho, tá? Eu já vou ligar já. tudo bem? Então, a despesa com essa mercadoria R$230. Como vai vender cada unidade por R$ 5,00, o lucro final L será dado em função das X unidades vendidas. A própria questão sugeriu, né, falando de X unidade. Então, X seria a quantidade. Vamos botar assim, ó, quantidade vendidas. Ou unidades vendidas. Pode colocar assim também. Então, se eu vendi 20, vamos substituir o X por 20. Se eu vendi 50, vai ser X no lugar de 50. E seria R$ 5,00 cada unidade. Tá? O que seria cada unidade? Se você vendeu uma unidade, 5 vezes 1. Se você vendeu 10 unidades, 10 vezes 5. Se você vendeu... E aí vai. Ele está falando de lucro. Antes de terminar isso aqui, é bom eu reforçar essa questão de lucro aqui com vocês. O que é lucro? O que é venda? O que é custo? O que é receita? Porque vira e mexe tem questões assim. Tá? Principalmente nessa parte de funções. Lucro. Lucro, numa forma bem básica, uma fórmula bem basicona. Tá? O que seria o lucro? Seria a venda menos o custo. Bom, o que é a venda e o que é o custo? Venda é o valor. Eu estou vendendo o seguinte caneta por... Essa caneta é cara mesmo, tá? Eu vou falar aqui, 10 conto. Por aí, uns 10 reais. O comerciante, ele foi lá numa região onde fabrica caneta e comprou direto com a fábrica por 4 reais. Ele comprou por 4 reais. Então, estou falando que ele vendeu por 10 e comprou por 4. Então, o lucro, 6 reais. Cuidado na hora que vocês levantarem a questão de lucro. Tá? Tem gente que soma, coloca lá venda mais custo, venda menos custo, é o correto. Tá? Então, vamos lá. Agora isso aqui vai ajudar vocês a compreenderem como que a gente vai formar a lei, tá? Que ele está pedindo a lei dessa função. Novamente, lendo aqui, ó, o comerciante teve uma despesa de R$ 230, tá? Ele gastou R$ 230 lá com a fábrica, comprando a mercadoria. Vai vender essa mercadoria. Como vai vender cada unidade por R$ 5,00, o lucro final L será dado em função das X unidades vendidas. Então, a letra A, vou botar aqui, ó, 5x. Tá? Isso aqui seria o quê? R$ 5,00 cada unidade. Se a unidade se foram 100 unidades, 100 vezes 5, R$500. Ele ganhou R$500 com a venda. Tá? Uma venda, se ele vender uma única mercadoria, ele só vai ganhar R$5,00. Então, ele vai estar no prejuízo aqui, né? Mas, o primeiro momento,
o primeiro momento é a gente construir uma lei. A gente entende, tá, que a lei da função, vamos botar aqui, ó, f de x é igual a x mais b. Isso aqui é a lei da função. Isso aqui serve para qualquer tipo de raciocínio como esse, para a construção lá de gráficos lineares e etc. Que a gente pode estar vendo mais a seguir. E essa questão aqui, eu falo que se vocês forem em qualquer colégio, qualquer escola, pegarem provas anteriores, vocês vão encontrar uma questão de lucro, tá? Que relaciona com função. Então, a lei da função do primeiro grau tem que estar na cabeça de vocês. Vamos entender isso aqui, ó. Vou perder tempo aqui com vocês com isso. Vamos entender esse troço aqui. O B é um valor fixo. Quando é valor fixo, esse camarada aqui, ó, esse coeficiente B, ele é um valor fixo. Qual é o valor fixo nesta questão? Que não vai alterar mais? É a despesa. Ele gastou R$230. Então, R$230 seria aquele coeficiente B. É o valor constante, o valor fixo, está fixado. Ele não vai comprar mais. Naquele momento, a gente está trabalhando aquele dado, o dado que foi dado na questão. Eu não posso criar, inventar moda, né? Ah, e se ele for lá comprar mais? Não, a gente está falando de R$230. Tá? A gente está formulando, criando uma fórmula em cima dos R$230. Então, a despesa dele foi de R$230. E a quantidade de venda é 5 vezes X. Aí, o que eu vou fazer aqui? Pesca isso aqui comigo, olha. Lucro é a venda menos o custo. 5x, que eu não coloquei aqui, esqueci de colocar, é o quê? É a venda. É o valor de venda. É o valor que ele vai receber com as vendas. A despesa é o custo. Aí, o que acontece? Vou apagar aqui. No lugar de F, ele está falando de lucro, né? Lucro em função de quê? De quantidade de unidades vendidas. Esse camarada que está dentro do parênteses quer dizer que eu estou em função dele. F de x é porque... o que é F de x? Está em função. Essa função está em função de x. Conforme eu colocar ali um valor, eu vou encontrar o valor de f de x. O contexto dessa questão é lucro. E esse lucro ele está em função da quantidade de venda, da unidade vendida. Isso aqui vai ser igual. Aí agora eu vou trocar, presta atenção, eu vou trocar a ordem. Por que eu vou trocar a ordem? Porque eu tenho esse raciocínio de lucro. Tá? Eu vou trocar a ordem. Eu vou colocar o seguinte. Trocar a ordem não, gente. Trocar o sinal. Desculpa. Falei trocar a ordem. Vamos colocar aqui, ó, 5x menos 230. Por que menos 230? Se a gente está falando de quê, gente? De lucro. Por que eu tenho que subtrair de 230? Para eu ter lucro, eu vou ter que vender uma certa quantidade que supra o quê? Pelo menos zere essa despesa. Eu não posso aqui, ó, vou entender aqui, ó, se ele vender 20 mercadorias, por exemplo, 5 vezes 20, menos 230. Será que ele vai ter lucro ou prejuízo aqui? Ó? 5 vezes 20 dá 100, menos 230, isso aqui vai dar menos 130, deu negativo. Então, com 20 mercadorias... Oi? Prejuízo. Prejuízo.
Então, com 20 mercadorias, eu tenho prejuízo. Então, a letra A é o seguinte, ele só pediu a lei dessa função. Seria, essa aqui é a resposta, então, da letra A. Na letra B, para que valores de x tem f de x menor que zero? Essa questão é legal, porque a gente vai ter que fazer uma análise de sinal aqui. Como que a gente faz essa análise de sinal? O estudo de sinal, né? Que a gente fez nas primeiras questões, né? Acho que foi a primeira, segunda, teve outras questões. Estudo de sinal, se ele está pedindo para avaliar f de x menor que zero, isso aí é estudo de sinal. Vocês podem colocar aí. Estudo de sinal. Para que valores de x tem f de x menor que zero? A única forma de resolver isso é fazendo estudo de sinal. E estudo de sinal, ele é muito fácil. Quer ver só? Basta encontrar a raiz. Qual é a raiz dessa função? Qual a raiz dessa função? Como que a gente encontra a raiz? A gente vai chamar esse camarada aqui, L de x, de zero. É só igualar a equação a zero que a gente vai encontrar essa raiz. Então, vai ficar assim, ó, 5x menos 230 igual a zero. Então, 5x é igual a 230. X é igual a 230 dividido por 5. Isso aí vai dar exato, lógico, né? Quanto que dá isso aí, gente? Vai 230 dividido por 5 aí. 40 vezes 5 dá 200. 43, 44, 45, 46. Né? 46, deixa eu ver. 5 vezes 4, 20, 21, 22, 23. Isso aí, 46. Então, x é igual a 46. E o que a gente vai fazer agora? Façam a reta, ou seja, representando o eixo x. Coloquem o 46 no centro. Essa função, ela é crescente ou decrescente? Aí vocês vão analisar quem? O a da função. Crescente. É crescente, porque o a aqui é igual a 5. Ou seja, maior que zero. Se ela é crescente, retinha subindo. Coloquem os sinais. Positivo está acima, negativo abaixo. Então a pergunta foi, ó, para que valores de x tem f de x menor que zero? O que significa fx menor que zero? É o y negativo. Ó, f de x é igual a y, né? É o nosso y. No caso aqui é o lucro. Mas não deixa de ser o nosso y. Né? X e y. Então, f de x menor que zero é quando o meu y é negativo. Ele só é negativo quando x for menor que 46. Então, f de x é menor que zero para x menor que 46. Então, como podemos, então, interpretar? Antes de interpretar, vamos colocar, então, ó, f de x menor que zero. Deixa eu jogar para... f de x menor que zero para x menor que 46. Tá? Essa aqui seria a primeira resposta. Aí, ó. Para que valores de x tem? Ah, professor, para mim eu tinha que colocar valor. Tá? Representar 45, 44. Não. Muitas vezes, quando a gente trabalha com funções, análise reta, gráfico, a gente vai ter que trabalhar com intervalos.
intervalos. Isso aqui é intervalo. Tá? Então, os valores menores, né? Que 46, 45, 44, podia ser 45,5, qualquer número que esteja antecedendo 46, vai nos levar a um y negativo. Se eu fosse traçar esse gráfico, realmente colocando aqui o y, então todos os pares ordenados, onde o x é menor que 46, teremos um y negativo. Tá? Ele está pedindo para interpretar isso. Isso significa o quê? Se eu vender, olha só que legal que está ficando isso. Isso a galera da contabilidade, o cara que é comerciante, eu falo comerciante, mas é qualquer negócio, qualquer empresa que você montar, você quer montar uma empresa a partir de daqui 2 anos, né? Terminei o ensino médio, eu quero montar um negócio, né? Vocês têm que entender como, a partir de qual quantidade que eu terei lucro, a partir de qual quantidade que eu terei prejuízo. Então, se eu vender menos de 46 unidades aqui nesse caso, eu não vou ter lucro nenhum, só vou ter prejuízo. É isso que está acontecendo aqui. Eu tenho que vender mais de 46 para começar a ter lucro. Então, se eu vender 47 unidades, já começo a ter lucro. 48, vai embora. Agora, vendi 46, você não ganhou, ficou no 0 a 0. Se você vendeu 46, vai ficar no 0, né? Agora, se vendeu menos, aí pior ainda, você vai ficar no negativo, vai ficar devendo. Você vai ter que tirar dinheiro do bolso para cobrir as despesas ali. Então, para ficar bonito, tem que ser mais que 46. Tá? Tem que ser mais que 46. Então, a interpretação aí é o seguinte, que a letra B falou, como podemos interpretar esse caso? Ele precisa, deixa eu ver aqui a letra C, se ele já fala de lucro, né? Tá. Para quantidades menores que 46, o comerciante terá prejuízo. Tá? Ou botar aí bem resumidamente. F de x menor que 0 para x menor que 46. Isso significa que o comerciante desse valor, não pode colocar valor em diante, né? Que aí já é crescente. Desse valor para trás, não, fica feio isso, né? Ou seja, ele tem que vender um máximo, ele tem que vender no mínimo 46 unidades para não ter prejuízo. Tá? Aí vocês escolhem a forma como vocês querem colocar. Ele pode colocar dessa forma, ele precisa vender um mínimo de 46 para não ter prejuízo. Ele vai ficar no 0. Ou, se ele vender menos de 46, ele terá prejuízo. Né? O sinal de menos ele está bem negativo, né? Eu acho que é muito difícil um negativo representar algo positivo. Isso não vai existir. A não ser que você multiplique menos com menos, né? Por isso que a gente confunde. Por que menos com menos dá mais? Né? Não vou falar disso agora, não. Vamos embora, vamos partir para outra. Fazer a questão 10. Não, 10 não, tem a C e D. São 9 e 26, né? Eu vou ter que correr um pouquinho agora então, gente. Mas o mais importante aqui dessa questão é essa análise aqui, ó, essa interpretação. Tá? Eu vou precisar apagar aqui a letra A e B. É 5x menos 230, né? Deixa eu colocar aqui. 5x menos 230.
Só para lembrar aqui. Letra C. Para que valores de X haverá um lucro de R$ 315 reais? Simples. Ó, Então, tá falando de lucro, lucro. então já é mais, né? Vai ser mais, com certeza. Só que para verificar a quantidade necessária para a gente ter um lucro Ele está falando de lucro, né? Lucro de... quanto? 315. Só colocar aqui, né? No lugar de LX o quê? 315. Isso aqui não é um lucro? 315. Vai ser igual a 5x menos 230. O que eu estou querendo calcular aqui, então? A quantidade necessária, que vai ser o valor de x, para termos um lucro de 315. Ou seja, com uma fórmula, vocês veem, vocês construindo a fórmula, a função, é fácil programar, né? Vocês vão jogar lá no Excel, sei lá, o que for, e a partir daquilo ali vocês vão analisando o gráfico de vocês. É porque não dá para a gente fazer esse trabalho tão detalhado, mas o cara que for fazer uma administração, ele vai aprender isso aí legal, mas o ideal é aprender antes, de fazer até uma faculdade, um curso técnico, porque o comerciante não precisa ter um curso superior, né? O ideal é fazer a faculdade de administração, o ramo que você escolher, né? Eu quero ser dono de restaurante, vou estudar a administração, gastronomia, né? Para entender a gestão do restaurante. Acho que é válido, né? Então aqui, ó, seria só fazer aqui, ó, organização é necessário, tá? Eu acho o seguinte, a gente tem um hábito de colocar sempre o X, né? No primeiro membro. Por isso que eu troquei aqui a ordem de membros. Aí vamos ter 5x igual a 315 mais 230. O 5x, aí ficou tranquilo aqui, vai ser igual a 5, 4 e 5. Né? 545. Então, x é igual a 545 sobre 5. Dá quanto isso aí? Cem vezes 5 dá 500. Que é 115? Né? 115? Isso aí, né? Isso aqui ó, é 500 mais 45. 500 dividido por... Ó, isso aqui é 500 mais 45. Para quem gosta de fazer conta de cabeça, 500 dividido por 5 dá 100. 45 dividido por 5 dá 15. Então, 100 mais 15, 115. Também dá para fazer assim. Então, 115. Então, ele precisa vender 115 unidades para ter um lucro de 315. Então, seria a resposta aí da letra C. Para que valores de X o lucro será maior que 280? Maior que 280. É só encontrar o valor de X, seria partir daquele X. Vamos encontrar esse valor de X, substituindo 280 como a gente fez. Isso aí seria 109, não? Aqui é 109? Acho que é 109. 115 vezes 5 dá 575. Tá certo. Por que eu coloquei 15? Né? Porque se fosse por 3, né? Seria 15, mas é por 5. Por 5. Se fosse 45 dividido por 3, sim, seria 15. Tá? Que é 9. Tá certo, é 109. Isso aí. Vamos conferir, corrigir. Participar é isso aí, galera. Vocês têm que participar, falar onde eu estou errando, onde vocês antecipam o cálculo. O professor fiz aqui, verifiquei. Vou apagar aqui, hein?
Então vamos lá para a gente encerrar, tem a letra D. Acho que tem mais uma aula. Então letra D. Letra D seria 280. 280 vai ser igual a 5x menos 230. Mas daí tem uma coisa diferente, você está falando maior. Mas se a gente encontrar o valor de x, a gente vai encontrar um valor de x aqui, que atenda esses 280. A partir daquele x que a gente encontrar, vai ser válido para essa situação, porque para quais valores de x teremos um lucros maiores que 280? Para x maior que tanto. É o que a gente vai ter que encontrar aqui agora. Então vai ficar assim, ó, 5x menos 230 igual a 280. 5x igual a 280 mais 230. 5x vai ser igual, dá 8, 9, 10, 11, vai 1, 4, 5. 510. Verifiquem sempre, tá? Que eu tenho mania de fazer conta rápido aqui e sempre dá um errinho. 510 dividido por 5. Como que a gente pode dividir isso aqui rapidinho? Sem usar a calculadora. Então, ó, 500 mais 10 dividido por 5. Ó, 500 dividido por 5 dá 100. 10 dividido por 5 dá 2, né? Isso aqui vai dar 102. Então, como que ficaria essa resposta? Vamos colocar aqui o 102, ó. Os valores maiores que 102, a partir de 102, já nos dará lucro maior que 280. Se eu fosse construir aqui o gráfico, qual era a raiz mesmo? A raiz era 40 e pouco, né? 46. Não lembro, acho que era 46, eu acho. Era aqui. 46. Se fosse construir o gráfico, ia ficar mais ou menos aqui. Passando por 46. Só que ele quer, vamos prolongar isso aqui. Para lucro, 46 é zero, né? A partir de 46 é zero. Aí, à medida que vai aumentando aqui a quantidade, então vamos colocar aqui, ó, 102, 280. Então, 103, 104, 105 vai nos dar lucros maiores que 180. Então, como que ficaria a resposta aí? Para que valores de x o lucro será maior que 280? Para x, vamos colocar aqui a letra D. Para x maior que 102, né? Todos os valores maiores que 102. Aí vai embora. A gente está começando agora a estudar com maior profundidade nessa parte de funções. Por isso que eu preparei a folha, por causa dessa fixação. Porque no livro ele já parte para as questões de vestibulares, papapá, e não constrói uma base. Então a folha é uma folhinha dessa é essencial para construir a base. Que você estuda desde a primeira questão e vem avançando, vocês vão ver que no final de 14 questões, vocês vão ter uma base muito boa. Digamos aí de 60% a 70%. Para chegar lá no terceiro ano, a gente atacar as questões direta de Enem, vestibulares, com mais complexidade, né? Um nível maior. O nono ano estuda muito pouquinho. A gente estuda função dentro de um bimestre, onde tem outros conteúdos. Misturado com outros conteúdos. Então, a gente estuda muito pouco funções. É um basicão, né? Então, a questão 9 está aí, galera.
Vamos fazer a próxima, que seria 10. A gente tem que encerrar essas duas aí até o intervalo de vocês. Só para comentar aqui, a questão 8 está pedindo ponto de interseção. Ponto de interseção é uma coisa muito simples de encontrar quando nós temos duas funções. No caso aqui, ó, voltem à questão 8 rapidinho. Ó, questão 8. Dadas as funções f e g, construa o gráfico das funções e descubra o ponto de interseção dessas retas. Não precisa construir gráfico não, tá? Ele está pedindo para identificar através de gráfico. A questão não pediu para construir o gráfico, mas se não tivesse que construir o gráfico, é muito fácil. Como que a gente encontra um ponto de interseção entre duas funções? Basta igualem as duas funções. Quer ver só? Deixa eu fazer só a letra A aqui. Vamos fazer a letra C aqui, rapidinho. Da oitava. Eles me pediram para fazer a oitava, só para mostrar que o ponto de interseção entre duas funções... O que é ponto de interseção? Se eu tenho duas funções, eu tenho duas retas, tá? Naquele gráfico. Vai ter um momento que essas retas vão se encontrar. É como se tivesse um carro vindo de um tal local, e vindo do Rio, o outro vindo de Friburgo. Eles querem ir para o Espírito Santo, para Vitória. Eles vão chegar a um momento que vão se encontrar onde? Em Campos. E a gente pode representar isso através de gráfico. Tá? Isso seria um exemplo. Então, ponto de interseção é o encontro deles. Então, tem duas situações aí. Ó, questão 8, rapidinho. Letra C. F de x é igual a 4x. Gx igual a menos x mais 3. O ponto de encontro, ponto de interseção, iguala 4x igual a menos x mais 3. Aí vamos resolver isso aqui, ó, uma equação naturalmente. Vai ficar 4x mais x igual a 3, 5x igual a 3, x igual a 3 quintos. Então, eles vão se encontrar lá em relação ao eixo x, quando x for igual a 3 quintos. Mas também tem que encontrar o y. Aí basta substituir em uma das duas para encontrar esse y. Então, vou escolher aqui o f de x. Vai ficar f de 3 quintos igual a 4 vezes 3 quintos. Multiplicação de fração, gente, é a coisa mais simples, né? Multiplica 4 vezes 3, 12. E repete ali o 5. Aqui a gente faz 5 vezes 1, né? O y será 12 quintos. Quem quiser trabalhar com decimal, não tem problema. Tá? Mas se for uma questão de múltipla escolha, tem que verificar se está em fração ou em decimal. Tá? Aí tem que dividir 12 por 5, né? E 3 dividido por 5. Então, eles vão se encontrar no ponto 3 quintos e 12 quintos. Isso aqui lá num gráfico, se fosse traçar um gráfico, ia ficar mais ou menos aqui. Aí, esse gx aqui é uma reta decrescente, provavelmente vai ser assim, né? E a 4x é uma crescente, sei lá, um negócio mais ou menos assim. Eles vão se encontrar nesse ponto. Isso serve para esse tipo de situações da física. Mapa utiliza muito. Estratégia de coordenadas, né? Onde vai se encontrar. Se isso em guerra, era importantíssimo isso em guerra, né? Vinha uma... Professor, Oi. não precisa fazer o gráfico, não? Não. Precisa não. Ele pediu para construir, mas quem quiser, fica a critério de vocês. Quem quiser construir só para comparar, tá? Então é isso. Vamos fazer logo essa décima aí rapidinho. Vou apagar do lado de lá. A décima também é rápida. A décima questão fala o seguinte:
dada a função f de x igual a menos 2x mais 3. Determine. Ó, a letra A e B é muito fácil, né? A letra A, vou fazer aqui a letra A. F de 1. No lugar de x, a gente coloca o 1. Acabou. Menos 2 vezes 1, menos 2 mais 3, que vai dar 1. Então, f de 1 é igual a 1. Tá aí a letra A. A B é a mesma coisa, só colocar 0 no lugar de x. Aí a C, o que significa isso aí? Deixa eu colocar aqui a C. É F de F 1/3. Vamos tentar aqui usar um pouco do raciocínio. O professor nunca me deu isso, mas dá para pescar aqui o que está acontecendo. Se eu encontrar o f de 1/3, eu vou encontrar um valor de f de 1/3, substituindo lá na função. Depois basta pegar esse valor e substituir novamente, que a gente vai encontrar o resultado da letra C. Vou fazer aqui com vocês. Vou apagar aqui do lado de cá. A letra C. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o f de 1/3. Aí, eu vou substituindo, vai ficar menos 2 vezes 1/3 mais 3. Isso aqui vai dar menos 2/3 mais 3. Aí vou colocar umzinho aqui, né? Então vai ficar 3. 3 com 3. Menos 2. 9. Que vai dar 7/3. Encontrei 7/3. Então f de 1/3 é 7/3. Então isso aqui é 1/3. É 7/3. Então agora a gente vai calcular o quê? F de 7/3. É como se fosse uma expressão mesmo. Você resolve primeiro o que está dentro de parênteses, depois resolve o que está dentro de... Eu poderia chamar isso aqui de colchete, né? Mas não é usual. Mas só para vocês entenderem. Primeiro a gente resolve esse cara que está aqui dentro e vai. Vem matando. Matando não. Tem que parar, eu tenho essa mania de falar matando, vem matando. Vamos lá, f de 7/3. Menos 2 vezes 7/3 mais 3. Então vai ficar menos 14 sobre 3 mais 3. Aí coloca 1. 3 vezes 1, 3. Cruza aqui, ó. Menos 14 com 1 vai ficar menos 14. 3 com 3 vai dar 9. Isso aqui vai dar 4, 5. Menos 5. Menos 5/3. Acabou. Então, f de f 1/3 é igual a menos 5/3. Então, tá aí a questão 10. As outras duas letras vocês fazem em casa e sozinhos. Cadê a... E questão 12 também, ó, legal. Questão 12 também é um probleminha. Então, 7, 9 e 10 já foram, né? Vamos fazer a 12. Deixa eu ler aqui, enquanto vocês, alguns estão copiando aí.
Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$ 8,00. Aí, já está falando que é fixo. Tá? O que é fixo lá na lei da função? É o B. Mais um custo variável de 50 centavos por unidade produzida. Tá, eu já identifiquei aqui a lei de formação de cabeça. Mas vou colocar aqui devagarinho para vocês. Tá? Porque olha só, se eu tenho um custo fixo, o outro é variável, lembra, a X mais B. O B, R$ 8,00, que é fixo. E o outro que é variável, 50 centavos por X. 50 centavos vezes X. 50 centavos vezes X mais 8. Mas a gente vamos verificar se é mais, se é menos, entendendo aqui o contexto novamente. Então, na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$ 8,00 mais um custo, ele já está dizendo que é mais um custo variável de 50 centavos por unidade produzida, sendo X o número de unidades produzidas. Escreva a lei da função que fornece o custo total de peças. Tranquilinho. Essa aí está mais fácil que a do lucro. Porque a do lucro a gente tem que entender o que é lucro realmente para concluir se a gente vai subtrair, somar. Porque muitos alunos ali erram o seguinte. Aquela questão lá de lucro, eles colocam 230 mais 5x. Na verdade, 5x mais 230. E o certo é do 5x menos 230. Por isso que eu expliquei aquela partezinha de lucro de vendas menos custo. Aqui não precisa fazer isso não. Aqui está dizendo que tem um valor fixo. Vamos botar aqui, ó, 12. Lembrando que a lei da formação, né? Coloquem sempre isso na cabeça de vocês, na prova. Não esquecem isso aqui. Tem que ir para a prova sabendo isso. O B é fixo. E isso aqui, ó. Vamos botar assim, ó. Eu vou fazer separado, porque olha só, o A ele também é fixo, tá? O A, ele é fixo também. O X que varia. Só que, como é uma multiplicação, A vezes X vai variar. Né? 5 vezes 2, 5 vezes 3. O produto disso aqui varia. Tá? Então, variável. Pode botar escrever variável, varia. Então, agora vamos colocar aqui os valores que ele falou. Então, Y, ele está falando de custo total. Então, esse custo total, vamos chamar aqui ó, de C maiúsculo, em função de X. Isso aqui é o custo total. Que vai ser igual ao quê? O custo fixo mais o custo variável. É isso? É. Custo fixo mais custo variável. Agora é só substituir. Então, esse custo total vai ser igual ao custo fixo, que é 8. Vamos seguir essa ordem aqui, né? Vamos colocar o variável primeiro. O variável vai ser 50 centavos, 0,5 vezes X. Mais o custo fixo, que é 8. Então, isso aqui seria a lei da função. Letra A. Aí a letra B, depois que você montou a fórmula, você pode calcular agora qualquer custo. Eu quero, na letra B, eu vou calcular o custo para 100 peças. Ou seja, para X igual a 100. Então vai ficar como?
Então, custo para 100 peças vai ser igual a 0,5 vezes 100 mais 8. 0,5 vezes 100 dá 50, né? Número decimal multiplicado por base 10, aqui no caso 100. O que é 0,5? É 5 décimos. É uma casa decimal. Então, só tirar uma. Aí é com vocês. Eu gosto de pensar, o meu raciocínio de trabalhar com decimal, eu gosto de sempre entender a forma dela em fração. Tá? Porque eu consigo entender o que eu consigo simplificar. Tá? No caso aqui 0,5 vezes 100 dá para fazer de cabeça, tranquilo. Tá? Mas se fosse 0,518 vezes 100, né? Ou 500 e o 0,1, 2, 3, 4, 5, sei lá, com 4, 5 casas decimais. Por isso que é interessante a gente, de repente, se vocês começarem a pegar isso agora, ou quem já faz também, legal, passar esse número decimal com formato de base 10, né? Que é a forma correta de transformar a fração decimal para fração. Eu acho mais garantido o acerto. Então, isso aqui vai dar o quê? 50. Vou repetir aqui o mais 8, né? Isso aqui vai ser 50 mais 8, 58. Então, a resposta é o custo para 100 peças será de R$ 58. Cuidado com esse negócio de unidade também. O caso aí é real, né? A questão 14 e 13 já são 9,54. A questão 13 é a interseção. Tá? Eu tenho aqui um ponto x, y, onde a x mais 4 é igual a bx mais 1. Se eu substituir o 1 e 6... que é o x e o y em cada, eu vou ter o que? Um sistema, né? A 13 é tranquilo de fazer aí. A 13 é o seguinte. Vou colocar aqui a 13 no cantinho aqui. Eu tenho, duas funções. f de x igual a x mais 4. Como a gente tem esses 5 minutos aí, estou falando sobre elas aqui, tá? Gx igual a bx mais 1. Aí ele deu um par ordenado, 1 e 6. Vamos substituir aqui, em cada uma delas, esse par ordenado. Se eu substituir 1 e 6 na primeira, eu vou ter 6 igual a vezes 1 mais 4. Isso aqui vai ser 6 igual a A mais 4. Se eu substituir o 6 e 1 na segunda, vai ficar... Deixa eu ver se vai ter espaço aqui. Vou fazer aqui embaixo. Aqui. Vai ficar assim, 6 igual a B vezes 1 mais 1. 6 é igual a B mais 1. Ou seja, eu tenho duas equações. Tá? Com duas variáveis. Cada uma com uma variável diferente. Ali é o A e ali é B. Aquele B da segunda equação não é o mesmo B da forma padrão, não. Eu achei até ruim isso, né? Porque confunde o aluno.
Talvez eu termine isso aqui na volta, 10h30. O que acontece? Ele está pedindo, ó, calcule A e B de modo que os gráficos das funções se interceptem no ponto 1 e 6. Tá? A gente vai ter um gráfico lá, 1 e 6. Só que eu não sei que gráfico que funções são essas. Eu não sei qual é o valor de A e nem o valor de B. Só que eu sei o valor de B, por isso que vai ficar confuso ele ter chamado de B aqui. Tá? Porque a forma padrão é y igual a x mais b. Tá? Esse b aqui é diferente que esse. Eu vou colocar aqui b', tá? Vou chamar aquele de b'. Esse aqui é b'. Pronto. Tem uma linhazinha ali. Pronto. Aí o b de cada uma das duas funções, eu sei onde está. Ó, a primeira é 4. Aqui é 6, né? Coloquei 6 e 1. Então a primeira é 4. Se fosse colocar 4 mais ou menos aqui, né? 4. E a segunda é 1. Então provavelmente esse gráfico é assim, ó. Ele pediu para escrever a lei e eu desenhar. Ele está pedindo calcular A e B. Então, para a gente calcular esse A e B, eu vou deixar desse formato para a gente continuar 10h30. Tá? Ele está pedindo para calcular o coeficiente angular das duas funções. Tá? E coeficiente angular é a variação em y sobre a variação em x. É uma questão que eu preciso fazer com vocês. Vocês vão ter um pouquinho de dificuldade, a não ser que consulte, né? Mas a gente vai terminar assim 10h30. Eu termino de fazer essa 13 sem problema. E aí começa a parte de função do segundo grau hoje. Eu vou colocar uma folha para vocês já irem fazendo, quem quiser já estudando, uma folha de segundo grau. Para a semana que vem, a gente vai ter aula terça-feira de função do segundo grau, porque é importante eu frisar uma aula inteira com isso, fazendo exercício. E de repente na sexta-feira que vem vocês entregam a outra folha. Tá? Até a outra terça. Então é isso, gente. A gente vai terminar essa 13 na próxima aula. Tchau, professor. São liberados. Tchau. Continuar essa questão, bora? Vamos abrindo as imagens aí, voltando aí aos pouquinhos. Temos uma aula até 11h20. Vamos encerrar aqui, eu decidi encerrar com as duas questões, a 13 e a 14, tá? Eu ia pular direto para a função quadrática, mas essa questão aí principalmente na questão 14, a 13 é fácil. A questão 14 não é que seja difícil, mas retas paralelas, eu não cheguei a falar isso para vocês, porque a gente estuda isso em distância entre pontos. Tá? A gente não vai trabalhar isso agora especificamente não, mas é muito tranquilo. Vou mostrar para vocês aqui. Ô, João, Oi. vou precisar ficar de câmera desligada aqui rápido, já vou ligar já, tá?
Vai fazer o quê? De ficar com a câmera desligada aqui, já vou ligar já. Já rapidinho. Rapidinho. Então vamos lá. Voltando então à questão 13, vou ler novamente aqui, dada as funções f de x igual a x mais 4 e gx igual a bx mais 1, calcule a e b de modo que os gráficos das funções se interceptem no ponto 1 e 6. Eles têm um ponto comum, tá? Essas duas funções têm um ponto comum, que é o 1 e 6. Então, substituindo esse par ordenado, 1 e 6 em cada uma delas, o que acontece? Vai ficar 6 igual a, né? Isso aqui é o y e aqui é o x. Isso aqui sempre, né? O lado da fx é meu y. Não importa se é gx, se é fx, tá? É sempre o y. Em relação ao par ordenado. Então, no lugar de y, eu coloco 6. 6 é igual a vezes 1 mais 4. Com isso, 6 é igual a mais 4. E na segunda, eu substituí 1 em 6, que ficou 6 igual a b mais 1. Eu coloquei esse belinho aqui para não confundirem com b da lei da formação. Não é o mesmo b, não. Bem, aqui, ó, eu já encontro o valor de A. A vai ser igual a 6 menos 4. A é igual a 2. A é igual a 2. E aqui também a gente consegue encontrar aquele B, né? 6 menos 1. Então a questão termina aí, ó. O que ele pediu? Encontrar o valor de A de B. Então tá aí. Tá? Eu só fiz esse gráfico aqui que eu ia falar o seguinte. Que eles têm um ponto comum, né? Que é 1 e 6. Por isso que eu substituí o mesmo ponto em ambas as funções. Porque eles interceptam, eles cortam em um ponto, que é esse ponto que é comum entre eles. Eles têm o mesmo x e o mesmo y em um determinado momento. Tá? Isso aí a questão passou para a gente. Aí substituindo ali aquele par, a gente consegue encontrar esse A e B sem problema. Bem simples. A questão 14, copiem para eu falar da 14. Se organizem um pouquinho. Apagando. Questão 14. Questão 14 fala o seguinte: seja f a função afim definida por, vamos colocar aqui, f de x igual a menos 4x mais 1. E cujo gráfico é a reta R. Tá? Se eu fosse traçar aqui o gráfico, eu não preciso desenhar não. Desenha quem quiser aí. Só vou mostrar para vocês. Vou colocar aqui mais ou menos, meu B, essa reta vai cortar no ponto 1, no eixo Y. E ela é
decrescente. Então, provavelmente vai ser isso aqui, ó. Essa reta R. Isso aqui é uma... Fiz mais ou menos, mas se fosse encontrar o valor de x aqui, onde ela corta em x, é fácil, né? Só fazer menos 4x mais 1 igual a 0. Isso aqui vai dar menos 4x igual a menos 1. X é igual a 1/4. Isso aqui seria 1/4, mais ou menos. Determinar a função afim g, cuja reta correspondente passa por 1 e menos 1. E é paralela à reta R. Ela vai ser paralela à reta R. Tá? O que é paralela? Se eu tenho essa reta R, pode ser aqui... Deixa eu tirar aqui essa cor preta. Pode ser aqui, né? Paralela à reta R. O que é? Deixa eu apagar aqui do lado de cá, para vocês anotarem aí. Quando a gente fala que duas funções são paralelas, isso quer dizer que o coeficiente angular a gente sempre chama de letra A, né? São iguais. Os coeficientes angulares, né? Vou botar assim, para tirar esse são, o coeficiente angular de cada uma é igual. Agora sim eu posso trabalhar com singular, né? Português é um troço. Então o coeficiente angular A de cada uma é igual. Ou seja, se eu tenho aqui o menos 4x mais 1 na fx, então o gx, ele falou de g, né? Gx, isso. Então gx vai ser igual, o coeficiente angular dessa função é menos 4. Se as duas funções são paralelas, então ela vai ter também menos 4x. Mais b. Só preciso encontrar quem? O b. Né? Por quê? Olha o que está acontecendo aqui. Ela vai cortar em b em outro ponto. Ela não vai passar exatamente, porque ela não é coincidente. Ela está dizendo que é paralela. Coincidente é quando uma reta é igual a outra reta. Ou seja, duas funções são iguais. Paralela, ela vai ter o coeficiente angular igual. Só que o meu b, ele varia. Ele vai variar em y, né? Em algum ponto em y. Ela vai cortar em outro b. Né? Qual é o valor de b aqui nessa função? B aqui é igual a 1. Né? Onde a reta corta no eixo y. Só que essa reta paralela, que representa o gx, que é paralela à reta r, né? Ela vai cortar em outro b. A gente vai identificar esse b agora. Como? Ele falou aqui, ó, que essa função gx, determinar a função afim g, cuja reta correspondente passa por 1 e menos 1. Ele deu um par ordenado dela. 1 e menos 1. Só substituir agora, né? Isso aqui é x e aqui é y. Então, no lugar de y, no gx, né? A gente vai colocar menos 1. Vai ser igual a menos 4 vezes 1 mais b.
Isso aqui vai ser menos 1 igual a menos 4 mais B. Aí, organizando esse negócio aqui, B menos 4 é igual a menos 1. Só troquei, mudei. Então, B igual a menos 1 mais 4. B igual a 3. Então, B igual a 3. Então, ela vai passar por B igual a 3. Ela tem a mesma taxa de variação, mesmo coeficiente angular, tá? Ou seja, é o mesmo ângulo. Esse ângulo aqui, ó, é igual a esse. Se eu traçar aqui qualquer situação aqui, ó, esse ângulo é igual a esse. Tem o mesmo coeficiente. O que é coeficiente angular? Né? O que é taxa de variação? É a variação em y. Eu pego lá 2 pontos em y sobre os 2 pontos em x. Aí como que fica? Então a resposta final vai ser g de x igual a menos 4x mais 3. Essa é a função g de x. Determinar a função g, né? Aí. Então, falou em paralela, mesmo coeficiente angular. Se ela é paralela àquela função, o coeficiente a é igual. Eu só preciso encontrar quem? O valor de b. Para isso eu preciso de um dado, né? Que dado seria esse? Pelo menos um par ordenado. Então a gente encerra essa folha, né? Eu vou passar para vocês agora a lista. Essa lista que eu vou passar para vocês, ela está unificada com essa lista, tá? Eu unifiquei Continuação. de função quadrática do segundo grau. Eu vou colocar aqui para vocês, só um minutinho, enquanto vocês vão se organizando aí. Professor, chega pro lado rapidinho. Espera aí. Pronto. Obrigada. Espera aí, gente. Que eu estou convertendo em PDF aqui. Estava em um Word. Agora sim.
Você tá gravando essa aula também ou não? Quê? Você tá gravando essa aula também ou não? Tô sim. Tá bom.